Em relação ao sinergismo, diferentes fatores de risco, que o doutor Erialdo estava comentando, com relação ao câncer de boca, o principal fator de risco para o câncer de boca é o tabagismo, é o fumo, certo? O principal fator de risco para o câncer de boca é o tabagismo, é o fumo, certo? O paciente que só fuma, é grande a chance de que ele desenvolva o câncer de cavidade oral em comparação com quem não fuma, certo? Se esse indivíduo que fuma, e fuma muito, beber, essa chance aumenta ainda mais, certo? Isso que o doutor explicou pra gente, mais 1 é 3, né? E se o paciente é assim, porque, na verdade... Pronto. Pronto. E, na verdade, se o paciente só beber, o risco de que o paciente desenvolva um câncer de boca já não é tão alto. Olha aí que coisa boa. Olha aí. O TikTok É como se o álcool fosse, na verdade, o potencializador. É o fator de risco que gera ali a formação do câncer em boca. É o cigarro, é o tabagismo, é o fumo, e o álcool, quando tá junto ali, ele potencializa. É um potencializador aí do desenvolvimento do câncer de boca. E vale ressaltar também que, com relação ao câncer de boca, de uma forma mais didática, acadêmica, nós, da área da estomatologia, costumamos até separar o câncer de cavidade oral propriamente dita do câncer de lábio inferior, certo? Porque funcionam de forma diferente, né? O câncer que surge dentro da boca, principalmente em língua, na lateral da língua, na borda de língua, né? Ou embaixo da língua, que é o que a gente chama, essa região abaixo da língua, a gente chama de soalho de boca, né? Que são as localizações anatômicas mais comuns para o câncer de boca. É a lateral de língua e essa região abaixo da língua, o soalho de boca, né? Normalmente, essas lesões têm relação com tabagismo e às vezes também com etilismo, quando estão associados, né? E existe também o câncer de lábio, principalmente o lábio inferior, certo? Que aí não tem tanta relação com o cigarro ou com a bebida. Tem uma relação maior com exposição ao sol. Então, quem pega muito sol, quem trabalha... por trabalho mesmo, passa muito tempo exposto ao sol, trabalha na praia, surfista, trabalhador rural, que não usa protetor solar para lábio, que não usa uma proteção. Até uma barreira física mesmo, essa exposição ao sol em longo prazo pode desencadear o surgimento de câncer de lábio. Então a gente tem que usar o protetor labial também. Exatamente. E também aqueles chapéus de aba larga. Eu não confio muito, porque dependendo da incidência do sol, às vezes não vai proteger. O mais importante mesmo é o protetor solar labial. Certo? Mas, para tranquilizar também, principalmente as mulheres, normalmente batom já tem um fator de proteção solar. Tá. Normalmente. Só comprar o da melhor qualidade. Aí é só conferir direitinho, né? Pra ver se realmente. Tem o fator de proteção solar. Normalmente tem. Certo? Então é isso. O câncer de lábio, câncer em lábio, que surge normalmente por exposição ao sol, ele tende a não ser tão invasivo. Na verdade, ele tende a não ser tão agressivo. Normalmente é um câncer que é de mais fácil tratamento, com melhores resultados, em comparação com o câncer de cavidade oral propriamente dita, o câncer que dá na língua, o soalho de boca. É um câncer que o tratamento é um pouco mais penoso, é um tratamento mais pesado. Atingir a cura é mais difícil, em comparação com o câncer de lábio inferior. Eu estou repetindo muito o lábio inferior porque é o que surge de câncer em lábio, é o lábio inferior. Como lábio seria a lesão do câncer de lábio inferior? Tipo assim, seria um ressecamento, uma feridinha, uma bolha? Pronto, vamos lá. O Erialdo comentou sobre a quelite actínica no início aqui da nossa conversa. A quelite actínica é classificada como uma lesão pré-maligna, na verdade, uma desordem potencialmente maligna. O que é que significa isso? É uma alteração, é um tecido alterado que apresenta um maior risco de se transformar num câncer, certo? Então, a quelite actínica
é classificada como uma desordem potencialmente maligna. Como é que ela se apresenta no paciente? Principalmente o paciente é uma condição que aparece praticamente exclusivamente em quem tem esse histórico de muita exposição ao sol. O lábio deixa de ter essa coloração mais rosada, mais avermelhada, porque o que é que acontece? A gente percebe que a pele tem uma coloração. Vai chegando aqui na região do lábio, o lábio tem essa coloração mais rosada, mais avermelhada. Quando essa linha que separa a pele do lábio, do vermelhão do lábio, começa a ficar mais apagada, quando a gente começa a ter dificuldade para identificar. Vai perdendo aquela definição, né? Isso. Quando perde aquela definição, aquele limite de pele para lábio, para vermelhão de lábio, opa, já é um sinal de alerta. A gente precisa começar a observar. Tem alguns pacientes que tem esse lábio que perde essa definição, perde essa linha limite de pele para vermelhão de lábio. E, além disso, também começa a aparecer uma casquinha onde seria o vermelhão de lábio, começa a aparecer uma casquinha, como se fosse uma casquinha de ferida que não cicatriza. E aí entra a característica que úlcera de câncer não cicatriza. Então, uma feridinha que aparece ali, que de vez em quando sangra e forma uma casquinha, aí você vai lá dar uma coçadinha, descasca. Aí fica ali algo que não cicatriza bem. Aquilo ali é uma queilite actínica que pode até ser que ali naquela lesão com aquela apresentação clínica pode ser um câncer inicial, certo? Então, nesses casos, o que é que se sugere? Realização de biópsia, para saber se aquela alteração ali está apenas na fase de desordem potencialmente maligna, se está apenas naquela fase de queilite actínica, e se tiver, a gente precisa orientar esse paciente com relação à necessidade de proteção ao sol e orientar, olha, isso aqui pode evoluir para um câncer, certo? Alguns pacientes são compreensivos, entendem e passam a ter um cuidado de não se expor ao sol, se vai se expor ao sol, proteger os lábios. Alguns são mais resistentes, principalmente a gente que trabalha em Caucaia, no serviço público, e a gente atende muitos pacientes, eu e a doutora Karine, né? Muitos pacientes de zona rural. Existem alguns pacientes que são mais resistentes. Pescadores. Isso, pescadores. Existem pacientes que são mais resistentes à orientação que a gente dá. E que diz, não, isso é besteira e liga. E às vezes a gente até diz. Às vezes tem paciente que a gente bate o olho naquela lesão, naquele lábio, e que assim, a biópsia é só pra oficializar a coisa, mas a gente bate o olho e pensa, nossa, a ferida já é um câncer. Certo? E já tive pacientes que aconteceu isso. Com uma ferida bem grande, do tamanho do meu polegar no lábio. Caramba! E a gente disse, olha, a gente precisa biopsiar. Não, vamos esperar que vai cicatrizar. Não, cara. Não. Aí assim, pelo menos a minha postura... fase da negação, né? Fase da negação. Quando eu vou orientar o paciente, eu tomo muito cuidado para não jogar olha, você tem câncer. Se eu não tenho um diagnóstico, de certa forma imprudente você chegar para um paciente e dizer, olha, isso aqui é um câncer, sem ter uma biópsia, né? Então eu tomo todo cuidado para ir orientando de uma forma mais leve. Só tem paciente que, não, doutor, deixa para lá, não, aqui vai cicatrizar. Eu vou passar aqui uma manteiga de cacau que vai cicatrizar, vou passar aqui uma pomada que cicatriza. E aí eu subo um pouco o tom. Cara, isso aqui tá a cara de câncer. A gente precisa ou confirmar esse diagnóstico através de uma biópsia, ou então descartar e fazer a biópsia e descobrir o que é e descobrir, se não sendo câncer, o que é e o que é que precisa ser feito como tratamento. Né? Alguns pacientes tendem a ser mais resistentes, outros logo de imediato já aceitam a orientação. Interessante acrescentar que a biópsia, né, excisional, que aquela biópsia que consegue remover toda a lesão, já é o tratamento. Então tem encorajar os pacientes que, por mais que você tenha um medo de que seja câncer ou não, a própria biópsia, em alguns casos, ela já consegue remover a tua lesão, já é o teu tratamento, já é a cirurgia. Já aproveitando o gancho da doutora Karine, que falou de biópsia, né? Só para esclarecer aqui alguns conceitos para quem está escutando, e às vezes é alguém que está passando, já passou por um profissional que foi orientado dessa forma, e às vezes o profissional joga algumas informações e deixa algo meio em aberto e o paciente fica com dúvidas. Então, vamos lá, quando se fala de biópsia, a biópsia é o procedimento de remoção de um fragmento com finalidade de diagnóstico. Então, o que é a biópsia? É a cirurgia. A biópsia não é nem análise em laboratório que algumas
algumas pessoas pensam que a biópsia é no laboratório. Não, a biópsia é o procedimento de remover cirurgicamente um fragmento da lesão, né? Isso é a biópsia, e esse fragmento removido é mandado para o laboratório de patologia, no caso da gente, preferencialmente um laboratório de patologia oral, mas se não tiver um laboratório de patologia oral, porque patologista oral também não é um profissional muito comum de se encontrar, assim como estomatologista, né? Mas um laboratório de patologia geral também consegue, também vai chegar ao mesmo diagnóstico de câncer de boca. Então, o fragmento que é removido, a gente encaminha para o laboratório de patologia, e no laboratório é feita a análise microscópica, a análise anatomopatológica, a análise histopatológica, e é visto lá no microscópio. Aquele fragmento é fatiado, fininho, é colocado, condicionado numa placa de vidro para o profissional ver no olho ali o que é que tem ali. Aí, a partir dessa análise microscópica, que é emitido o laudo histopatológico. É o laudo histopatológico que vai dizer, é um câncer, é uma lesão potencialmente maligna, é uma leucoplasia, uma quelite actínica, certo? Então, assim, só para a gente definir alguns conceitos. Com relação à biópsia, existe a biópsia excisional, a doutora Karine comentou, e a biópsia incisional. Biópsia excisional é um tipo de biópsia na qual toda a lesão é removida por completo, certo? Existem algumas lesões em boca que a gente, via de regra, recorre à biópsia excisional. Para isso, a lesão precisa ter as características de benignidade, certo? Às vezes o paciente tem um fibroma, que é como se fosse um calozinho na boca. O paciente que morde muito a bochecha sem querer, Muito morde comum, muito né? o lábio. Ah, eu mordo demais. Até ferir. Em alguns muito pacientes formam uma bolinha. E a um língua também. carocinho. Eu fico mordendo a língua até fazer a feridinha. Pronto, são regiões, tanto lábio, a mucosa jugal, né, que é essa parte interna da bochecha, a lateral de língua, são regiões que pode sim surgir uma bolinha, como se fosse, até, em alguns casos até parecido com um amendoinzinho desse, e fica preso ali. Ali é uma lesão, normalmente uma lesão com características de benignidade, ou seja, sem característica de câncer, certo? Então, nesses casos, a gente lança a mão da biópsia excisional. Remove toda a lesão, remove tudo por completo, porque tem características de não ser câncer, porque quando tem característica de câncer, a conduta é outra, e eu chego já lá, certo? E nessa lesão com característica de benignidade, né, de algo que não é maligno, remove tudo, é uma biópsia excisional, manda pro laboratório, e aí o laboratório emite o laudo. Ah, um fibroma, uma mucocele, um lipoma, são diferentes tipos histológicos de lesões benignas, certo? Numa lesão em cavidade oral, numa lesão em boca com característica de câncer, a gente não pode fazer a biópsia excisional, principalmente o dentista. Já explico já por quê. Uma lesão com característica de câncer, e a gente tem, quem estuda lesões, quem estuda estomatologia, tem uma boa noção de alterações em boca que parecem com câncer, e lesões em boca que não parecem com câncer, certo? Quando a gente se depara com uma lesão que tem característica de câncer, a gente precisa fazer uma biópsia incisional. Tira só um pedaço, não tira tudo. Tira um pedaço com fins de diagnóstico. Tira um fragmento, manda para o laboratório, e o laboratório, se for de fato uma lesão maligna, o laboratório vai emitir o laudo. Carcinoma espinocelular, que é o nome histológico mais comum do câncer de boca. Mais comum. Né? E aí, diante desse diagnóstico de lesão maligna em boca, o estomatologista ou o cirurgião dentista, ele fez o papel dele de diagnosticar a lesão, certo? E, a partir daí, tem que ser encaminhado por um oncologista. Na verdade, normalmente, nós da estomatologia encaminhamos direto para o cirurgião de cabeça e pescoço. Por quê? Porque, legalmente, estomatologista, dentista, em geral, não trata câncer. Tratamento de câncer, tratamento de lesão maligna, é uma atribuição médica. É algo que médico trata. Então, assim, se a gente tiver uma lesão que a gente suspeita, aqui tá com a cara de câncer, a gente não vai remover tudo. Remove um fragmento com fins de diagnóstico. Certo? E aí, oncologista ou cirurgião de cabeça e pescoço é que decide o tratamento do câncer. Mas existe uma infinidade de outras lesões, como eu falei no início. Existe uma infinidade de outras lesões em cavidade oral, que é a maioria, que não tem característica de câncer, que não são câncer e que o cirurgião dentista ou estomatologista vai conseguir tratar, em alguns casos até com cirurgia de remoção total da lesão.
just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.